Gente linda, como vai nossa quarta-feira de Espaço Feminino aqui pela NTV ao vivo, agora às 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E te convido para ficar conosco aqui nessa próxima hora para a gente conversar bastante. Um dos assuntos é relacionamento tóxico. A gente vai falar de atitudes, a gente vai falar de como isso pode ser prejudicial e não dá para normalizar ou banalizar situações como essas, de atitudes simples, mascaradas com uma desculpa de fez isso porque me ama. Será mesmo? Não se trata de amor, se trata de controle que pode culminar em violência e tragédia. A gente muda completamente de assunto, aumenta o som para a gente curtir um pouquinho. Olha só o que temos hoje aqui no Espaço Feminino. Ada Arcanjo, dá uma palhinha aí pra gente sentir um gostinho do que a gente tem hoje. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu feed, não eu. Está claro que sua decisão de me deixar te afundou pra baixo. Já falei o que eu acho. Você prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que a sua boca fala, o coração contesta. Bebida, noitadas, ficadas erradas. Haja colírio pra esse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim. Haja colírio pra esse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. Só vai piorar se não volta ligeiro pra mim. Aê! Aí. Ada, que bom que você está aqui hoje no programa Espaço Feminino, até para equilibrar esse assunto que é importante, que a gente tem que discutir, colocar as cartas na mesa mesmo e analisar as nossas vidas e também trazer música para equilibrar esses momentos, para poder também nos distrairmos. É sempre bom, importante e gostoso. É um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, né? Pela primeira vez. Gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal de casa e tudo mais. Enfim, com certeza durante o programa a gente vai debater aí sobre esse assunto que é muito importante e precisa de uma atenção especial de todos vocês. Ada, mas eu vou até falar um pouquinho mais aqui antes de chamar o intervalo. A música, ela ajuda a gente em várias circunstâncias. A gente celebra com a música, a gente chora com a música, e aí é um despertar afetivo constante. Por exemplo, quando você está fazendo um show lá no barzinho, tem alguém naquele momento assim, sofrência, né, que de repente acabou com o relacionamento, ou tá naquela vibe assim, que tá querendo muito uma pessoa e ela nem dá bola. Então tá naquele momento assim, coração partido. Que música você dedicaria a essa pessoa? Me conta. Cara, escolha do cantor, aqui. Hein? Peguei ele. Nossa, responsabilidade, hein? É dedicar pra essa galera aí que tá, ai meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Tem que ser algo mais animado, né, cara? Você vai, porque senão vai afundar mais, né? É verdade. Então vai, então anima aí que a pessoa precisa de animar nesse momento. Aqui. Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso. Sua boca é o mel, deixa eu me lambuzar de novo. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. As que presta a gente nem se envolve, as que não valem nada nós apaixona e sofre.
As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada nós apaixona e sofre. Você vai dedicar uma música pra uma pessoa que tá feliz da vida. Tá feliz com o relacionamento, com o parceiro, com a parceira, com a família. Animado agora, volta às aulas, volta à rotina na faculdade. Tá todo mundo tranquilo. Então é só pra celebrar mesmo que tá tudo nos eixos e vai encaixando aqui nesse mês que começa. Então vamos lá então. Continua animada, né? Continua animada. Verdade. Ah, não, você quer mudar? Você quer baixar um pouco assim a euforia? Mudar o estilo então musical. Então vai. É com você. Uma música assim que passa um astral muito bom, que é mais ou menos assim. Ela dormiu no calor dos meus braços. Eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás eu pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por algum segundo eu observar e só observar, I ask you once all, I ask you once all, I ask you once all, I ask you once all. O mar escuro trará o medo lado a lado, como os corais mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Achou aí? Pescador. Só não fiz o final, atrapalhei o restante da música. Show de bola, Ludmilla. Fiz aqui até uma segunda voz. Vamos pensar na música pra você cantar um trechinho Vamos comigo. falar aí. Porque aí eu falei, não toca. Vamos pensar. Gente, na hora que a gente precisa de uma música, qual música? Difícil, né? Dá uma sugestão aqui pra gente cantar uma música e pra ver o que vai sair. Imagina eu que não canto nada com um profissional. Será que vai dar bom, vai dar ruim? O que você acha? Viu aí na tela, né? Participe conosco aqui do nosso programa Espaço Feminino e mandando a sua sugestão, a sua pergunta, fazendo uma interação conosco aqui. Você é sempre protagonista nesse programa. Então acione a gente pelo nosso WhatsApp, manda também recadinhos pelas nossas redes sociais, pelo nosso site. Nós estamos sempre prontas para te escutar, para te ouvir. Então é o seguinte, quem participar conosco no nosso programa Espaço Feminino ainda pode ganhar presente. Só mandar lá no nosso WhatsApp, quero presente da Lud Bahia. Aí a gente vai te ligar, vai interagir aqui também. A gente quer saber se o pessoal canta. Tô nessa vibe assim, porque cantar não é aquele ditado males espanto. Olha que bom que é a gente abrir um programa com essa energia boa. É verdade. Vamos estimular as pessoas a cantarem também. Não tem problema, pode ser igual a mim mesmo. Se for profissional como Ada, então, melhor ainda, né?
E aí você convidado, convidada aqui no nosso programa Espaço Feminino, sempre. Vou fazer o seguinte, vou para o intervalo rapidinho, mas fique ligadinho, ligadinha, já já eu volto com muito mais. Ainda falei que era rápido, já voltamos aqui com o nosso programa Espaço Feminino, reforçando o convite para participar conosco. Pegue aí seu celular, mande aí pelo dispositivo eletrônico que você estiver acompanhando também a sua pergunta, a sua interação, a sua sugestão aqui para o nosso programa. A partir de agora a gente fala sobre relacionamentos tóxicos. E aí eu chamei um time para a gente discutir várias nuances e problemas que atitudes assim podem causar não só a pessoa, mas todos à sua volta. Para falar sobre essas questões, eu converso aqui agora com a Rafaela. Rafaela, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Prazer estar aqui. Eu que agradeço a sua presença. Psicóloga, o psicólogo também, o Márcio Greco. Como vai, Márcio? Tudo bem, Ludmila. Te agradeço também mais uma vez pelo convite. Vamos poder trazer um pouco mais de conhecimento aqui a respeito do assunto. A gente agradece, importante. A Thaís Borges, psicóloga também. Como vai, Thaís? Boa noite, vou bem. E você? Boa noite, pessoal de casa. Obrigada pelo convite. Normalmente algumas pautas, alguns assuntos eclodem diante de algumas circunstâncias, mas são sempre temas que devem ser importados, que devem ser discutidos e não deixarmos de lado, principalmente quando a gente tem, né, todas as ferramentas, quando a gente tem a abertura que a sociedade nos permite a discutir essas questões. E uma delas é justamente essa questão dos relacionamentos tóxicos e que a gente às vezes só vai prestar atenção quando eles são municiados de violência ou quando culmina em uma tragédia. E a gente sabe que pode começar com uma atitude bem pequenininha. Mas eu vou começar perguntando para vocês de uma justificativa, que eu até abri o programa falando sobre isso. Normalmente até a pessoa pode perceber que existe algum problema naquela relação. Mas aí a justificativa é o seguinte: não tem problema não, é porque ele me ama. Tá tudo certo, por isso que eu suporto. Agora, como é que vocês veem essa normalização de atitudes assim? Vou começar com o Márcio, que está aqui do meu ladinho. Bom, é importante a gente entender que a identificação desse comportamento, ele é bem sutil, tá? Porque a gente não consegue, na verdade a gente não é ensinado ao longo da nossa vida a perceber esses pequenos comportamentos. A gente, quando vai para a escola, quando vai, enfim, fazer a parte acadêmica, a gente aprende um monte de processos, matemática, química, física, mas a gente não aprende sobre relacionamento, sobre afeto, sobre emoção, sobre sentimento. Então fica muito difícil, quando esses comportamentos acontecem na nossa vida, que a gente consiga percebê-los. Então, muitas das vezes a gente vai vivendo esse processo durante muito tempo dentro de uma relação, e quando eu falo relação, não só uma relação conjugal, às vezes uma relação familiar isso acontece. Mas como a gente tem o pai ou a mãe como referência, a gente tem, às vezes, o marido ou a esposa como uma pessoa que está do nosso lado, a gente tem dificuldade de perceber esse processo que vai acontecendo ao longo de um período, ele vai muitas vezes se agravando dentro de um processo, mas como você bem falou, assim, a gente descarta eles porque é proteção, é segurança, é amor, é um monte de percepções que a pessoa tem distorcida desse processo. Então acaba que tem uma banalização dessas situações em nome ali de uma proteção daquela instituição, daquele sistema, para que não tenha nenhuma ranhura, nenhum problema e continue tudo fluindo conforme o idealizado, mas que pode afetar a gente de diversas ordens. Então, eu quero saber o seguinte: por que é difícil a gente reconhecer isso? Se é uma questão que não é tratada, não é abordada, a gente tem essa dificuldade em reconhecer e conhecer esses problemas, justamente porque às vezes é uma coisa tão velada em nome aí de uma instituição?
Sim, eu acredito justamente isso que o Márcio falou também, né? De que a gente cresce, né? Acreditando que relacionamentos são assim, né? Que o amor a gente supera tudo, né? Passa por cima de tudo, com a esperança de que um dia a pessoa melhore. E realmente, todo ser humano, né? Tá sujeito a mudanças, sujeito a melhorias. Mas só se ele buscar essa ajuda também, né? Só se ele perceber que ele está cometendo erros ali também dentro do relacionamento. Então, eu acredito sim que sejam comportamentos velados e também que é naturalizado desde cedo, como o Márcio comentou. E assim, esses pequenos comportamentos, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, a gente leva em consideração uma comunicação agressiva. E aí quando a gente pensa em uma comunicação agressiva, a gente pensa em xingamentos, insultos, algo muito direto, né? Mas comunicação agressiva ela pode ser também, por exemplo, uma pequena conversa do dia a dia em que surge uma briga. Então, por exemplo, você está lá num relacionamento, um parceiro seu conta assim, hoje eu acordei atrasado, você acredita? Cheguei no serviço, acordei atrasado, o despertador não despertou. E aí a sua parceira começa, mas isso é porque você é muito irresponsável, você não tem responsabilidade com o seu serviço, você não se preocupa com as coisas. Então, são pequenas coisas do dia a dia que fazem com que surjam grandes conflitos dentro de um relacionamento, e isso é muito comum. Isso é uma comunicação agressiva. E isso também está dentro de um relacionamento tóxico. Então, são situações pequenas, veladas, que fazem com que a pessoa ache que é normal, porque, todo mundo tem um dia de estresse. Entende? Por outro lado, Thaís, com essa questão de... tudo também a gente tem problematizado e avolumado muitas questões. É como se não houvesse aí um limite do que é o correto, do que é o errado. Há uma transposição de barreiras que a gente fica confuso. Pode falar isso? Não pode? É certo? Não é? Você, a partir do momento que vê essas questões colocadas e aí começa a despertar, olha, não dá para banalizar, não dá para ocultar, não dá para velar, mas também no outro sentido, pode haver também um exagero. Ele falou assim comigo, eu estou vivendo um relacionamento tóxico. Mas até que ponto é de fato tóxico? Como é que eu identifico isso? Sim, essa pergunta é muito interessante, porque a gente tem que pensar que, até na palavra, né, tóxico, é qualquer coisa que não seja saudável para nós. Então, um relacionamento, ele é tóxico quando ele vai contra o que é saudável. Então, normalmente, quando ele causa sofrimento. A gente tem que entender, às vezes, que o sofrimento ele também é subjetivo, né? Às vezes, o que me incomoda não te incomoda. E na relação, a gente constrói isso com os nossos parceiros, expondo os nossos limites, tendo uma conversa assertiva para que o outro possa nos respeitar e a gente também respeitar os limites do outro. Então, assim como eles disseram, o que vem no tóxico, né? As pessoas acham que é sempre quando já tem as vias de fato. Quando já tem uma agressão, uma humilhação pública, e não necessariamente. Muitas vezes isso acontece na humilhação dentro de casa, né? Ou no meio familiar, nas amizades, no trabalho, porque isso expande para todas as relações quando a gente está exposto a um vínculo com o outro, né? Então, quando a gente tem outros tipos de agressão, que é importante que as pessoas saibam, que são as agressões verbais, xingamentos, às vezes gritar, né, com a pessoa, coagir ela de alguma maneira. Temos agressão moral, que é xingar uma pessoa, humilhar ela pelo cabelo, pela cor da pele, pelo biotipo, né, físico, o corpo. Isso também é um tipo de agressão. A agressão psicológica, que é muitas vezes colocar aquela pessoa como culpada, responsabilizar apenas ela pelo que está acontecendo. Isso é muito, muito comum em um relacionamento tóxico. A vítima se sente sempre muito culpada. A gente tem a violência também financeira, né, que às vezes tem uma pessoa que provém mais na relação e ela acaba usando desse fator financeiro para ter um domínio sobre aquela pessoa. Então, a relação ela é tóxica quando uma das partes se sente humilhada e diminuída dentro da relação e a outra exerce uma função de poder, de dominação, de controle agressivo, né? Mas qualquer uma dessas agressões já caracteriza, sim, uma relação tóxica. A advogada e psicanalista Laís Locatelli, ela também tem uma participação aqui no programa falando dessas questões do reconhecimento, da questão da violência e como é que a gente pode promover esse monitoramento de ações preventivas danosas à nossa saúde mental, à nossa integridade física e outras questões. Olha só.
Acontece, Ludmila, que nós temos um X da questão para pensar que é muito importante. O reconhecimento da violência dentro dos relacionamentos. Em um primeiro momento, pode parecer como carinho, como cuidado, como proteção, como zelo e intensificando com o tempo. O fato é que a gente tem muita dificuldade de reconhecer os primeiros sinais. Os gritos, o controle, a briga, a discussão e a intensidade que vai tomando. Isso porque o nosso ambiente familiar costuma ser também com gritos, com uma certa violência, com medidas de castigo, e também o nosso ambiente social e a nossa cultura, que apontam para isso como um lugar do masculino e do feminino, com uma certa relevância, com um certo sacrifício pela família, ou ainda com o paradigma de quando um relacionamento fracassa, a mulher se sentir fracassada. Do ponto de vista legal, nós temos claro que isso é crime. Nós temos a Lei Maria da Penha, uma das melhores leis do mundo em questão de violência contra a mulher, e nós temos hoje, inclusive, o crime de violência psicológica tipificado no Código Penal. Mesmo assim, os números não cessam e a violência não descende. E a questão aqui que nós temos que pensar é justamente do porquê que nós, de certa medida, temos dificuldade de reconhecer, ou dificuldade de pedir ajuda, ou dificuldade de interromper e terminar uma relação quando aparecem traços de violência. A Laís termina a colocação dela falando dessa dificuldade, às vezes, em pedir ajuda. Mas muitas vezes, quando esse pedido de socorro vem, já está numa situação de um adoecimento geral daquela relação. Então, assim, eu queria deixar isso o mais claro possível, de como que essas situações culminam desde questões, assim, sutis. Vocês deram vários exemplos, assim, até chegar nessa problematização do pedido de socorro, e a gente entra em outras questões também. Mas como é que a gente pode elencar? Olha, atenção, por exemplo, um ciúme exagerado configura, quando um só domina, eu vou determinar a roupa que você vai sair, aonde que a gente vai, com quem você vai falar, quais são as pessoas que estão autorizadas a vir na nossa casa. Essas atitudes de controle configuram relacionamentos assim? Márcio? Sim, é justamente o que você acabou de falar. O que caracteriza é o controle sobre aquele indivíduo, né? Num processo abusivo, nós temos o abusador e o abusado, ou a vítima. Então, nós temos que entender que às vezes é muito complicado para a vítima ir até o consultório, e na prática clínica todo mundo aqui sabe disso, e pontuar esse processo, porque na verdade ele não sabe que está sendo abusado. Ele vai para lá com uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma depressão, um outro sintoma, um outro transtorno, que aos poucos a gente vai identificando que o que está causando aquele processo é um processo abusivo. Mas não é muito comum a pessoa ir lá e falar: eu estou sendo abusada, o meu cônjuge está fazendo isso comigo. Então é muito difícil. E o que vai trazendo um pouco de clareza para essa pessoa são justamente as redes mais próximas dela. É uma irmã, é uma mãe, é uma amiga, é um amigo que fala assim: você percebeu que ele fez isso com você? Nós estamos falando aqui dele, mas a gente pode colocar como ela também. Mas assim, você percebeu isso que ele fez? Você percebeu que ele te tolhiu nessa situação? Que ele te supriu isso aqui? Que ele não deixa mais você fazer isso aqui? Então a pessoa vai se familiarizando com aquilo e vai tomando uma dimensão: será que é isso mesmo que está acontecendo? Ao passo que também o abusador, ele muitas das vezes não tem a consciência de que ele está fazendo aquilo com a pessoa.
Porque aí nós podemos entrar num processo, como havíamos conversado antes, sobre um narcisismo, sobre uma psicopatia, que também a pessoa não tem muito, ela não sabe que ela está fazendo aquele processo que está prejudicando outra pessoa, simplesmente é um comportamento. Então, os dois lados assim, são difíceis, às vezes, de chegar no consultório, a gente identificar, para que a gente possa fazer o tratamento adequado. Pois é, essa questão do não reconhecer, tanto porque ignora, porque normaliza, tá tudo certo, é a pessoa que eu amo, me ama, e é isso, gritou, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo, mas faz parte, é tanto tempo que eu tô assim, tá tudo certo ou não. Mas também desse reconhecer pelo outro, que você coloca isso, olha, pode ser que alguma pessoa que faz parte da sua rede de contatos tenha observado, mas quando essa pessoa faz qualquer tipo de interferência, fala, opa, você está entrando onde que você não deve, está tudo certo no meu relacionamento, como se fosse assim, uma proteção, que aquilo tudo que está errado está certo. E aí? O adulto, né, o ser humano, ele tem a necessidade egóica de querer assumir a responsabilidade por tudo aquilo, né, que ele se propõe. Então, a partir do momento que ele assume o risco de falar, não, eu vou me relacionar com essa pessoa, vou sair de casa, vou morar junto, esse aqui é o meu ambiente, isso aqui é o meu reinado, né? Então, a pessoa que entra dentro disso, querendo falar que não está certo, querendo colocar ordens, impor limites, né, apontar dedos, julgar, ele já fala, não, pode deixar que eu cuido, que eu resolvo. Então, acredito também que seja uma questão de autodefesa, de querer manter também esse papel social, de mostrar que tá tudo bem, que é uma família perfeita, né? Então, acredito também parte por esse princípio aí. Thaís, e quando a situação toma uma proporção tal que aí configura atos danosos mesmo, seja ele de qual ordem for, a gente está falando aqui da psicológica, né, outras agressões físicas e por aí vai, mas quando é preciso de fato assim, ter uma intervenção mais séria, porque aí não é meter a colher, é de fato quebrar a colher e falar, está tudo errado, vamos parar, vamos tentar estabelecer uma outra forma aí de relacionamento, porque essa proposta não dá. Então, qual o momento que tem que ter essa interferência real? E eu falo isso até porque a gente viu casos aqui em Patos de Minas, um caso assim que chocou muito a população, foi de uma pessoa que estava vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, que ela terminou assassinada, inclusive dando para pessoas próximas indícios que estava sendo cruelmente abusada, mas mesmo assim aquela coisa, não vou interferir, talvez esteja eles que têm que resolver essa situação, mas que horas que outra pessoa tem que tomar atitude para resolver aquilo tudo? Desde o princípio, né? No primeiro sinal, porque quem está de fora às vezes consegue enxergar coisas que quem está dentro não enxerga. Então, desde o princípio, assim, são intervenções, um diálogo, uma conversa, como, né, os meninos aqui disseram. Eu acho que as pessoas precisam entender muito bem esse tema, né? Porque a gente tem uma visão de amor muito distorcida, né? Nos contos de fadas, que tem sempre um caos, né? Até o príncipe chegar para salvar a princesa. As comédias românticas mostram sempre alguém que é rejeitado, humilhado às vezes, e alguém aceita para ficar juntos. E às vezes até na nossa sociedade, a forma que os relacionamentos foram construídos foi de um jeito de imposição uns com os outros, né? Há muito tempo atrás. Então, por isso que as pessoas normalizam e acreditam que não precisa colocar a colher, né? Que briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Mas a gente tem que, sim, intervir nas orientações, expondo para essas pessoas, para que eles tenham um pouco mais de acesso à informação, que seja para abrir um pouco os olhos. Né? Assim, é claro que essa pessoa ela tem que reconhecer e ela precisa querer ser ajudada, mas muitas vezes ela está num ciclo vicioso de culpa e de manipulação tão grande que ela não consegue sair. É um amor doentio mesmo. Então vira quase uma patologia se a gente for colocar. Essa pessoa ela está adoecida. Então por isso a gente precisa intervir. E esse ciclo, né, muitas vezes tem o abusador, né, que foi o termo que a gente usou aqui, ele manipula, ele coage, essa pessoa fica sempre se sentindo menor, um lixo mesmo, ele, de repente, ela pode ou não querer terminar, ele se arrepende, chora,
tem o retorno muitas vezes, fica um tempo com um comportamento maravilhoso e esse ciclo retorna. Por isso que é muito difícil de sair. Quando a gente chega, né, a ver uma pessoa machucada, uma pessoa que deixa de se cuidar, que ela se afasta dos amigos e da família, esse é um comportamento também do abusador, que ele se disfarçar de cuidadoso, dos ciúmes do cuidado e ir pro controle. E o que ele faz? Ele tenta ali falar, sou só eu por você. Você não tem mais ninguém, é só a gente aqui juntos. Eu estou por você e você por mim. Você sabe que não tem mais ninguém por nós. Então ele fica nesse lugar de começar a afastar da família. Essa pessoa fica sozinha. Essa é a hora que a família, os amigos, os vizinhos, eles têm que se aproximar dessa vítima. Não pode deixar essa pessoa sozinha. Quanto mais ela se afasta, mais as pessoas que amam ela têm que começar a participar. Para ela entender que ela não está sozinha, que ela tem pessoas que a amam, que estão ali por ela. Isso é muito importante, porque a vítima, normalmente, ela tem esse medo de ficar sozinha. Né, ela acredita no que a pessoa está falando, afinal de contas é o parceiro, a parceira que está ali o tempo todo em casa, né, no dia a dia, contando. Então, por exemplo, quando a gente vai para outras vias de agressão, é claro que cabe sim fazer a denúncia, né? Estou ouvindo alguma coisa, esse caso que você retratou. Eu estou ouvindo uma pessoa sendo agredida, ela está pedindo socorro, então eu vou fazer a denúncia. Mas ela tem que representar. Só a vítima pode representar essa denúncia. Mas qualquer um pode fazer o boletim de ocorrência, ele vai ficar registrado ali, pelo menos durante 6 meses, né? É uma marca explícita ali que algo está bem errado, Exato. Precisa ser revisto, precisa ser analisado. Porque durante 6 meses, essa vítima, se ela mudar de ideia, ela pode ir lá representar a queixa. Então, ela tem essa liberdade para fazer. Outro ponto, tudo bem, ela não quis representar, mas eu quero ajudar. 181 é um canal, né, de denúncias anônimas, você não vai ser identificado e tem uma equipe, né, ali, especialista para isso, para visitar essa pessoa, para ter um contato com ela, para poder orientar ela também, para ver se está tudo bem naquela família, naquele ambiente. Então, para quem tem medo, às vezes, de se envolver e expor, né, dar a cara, tapas, esse canal é muito interessante. A Delegacia da Mulher tem uma equipe também lá disponibilizada, estagiários de psicologia para atender essas pessoas, para orientar e acolher não só a vítima, mas toda a sociedade que queira entender melhor, os familiares que também normalmente precisam de apoio. Então, esses são os recursos que a gente tem disponível, assim, mais práticos, digamos. Aí a gente tem a clínica, né, a medicina e tudo mais, mas no menor sinal, você percebeu, sua amiga, sua mãe, sua filha tá notando que ela tá diferente, ela tá mais cabisbaixa, você tá sentindo que ela tá perdendo o brilho, conversa com essa pessoa, se aproxima, demonstra muito amor por essa pessoa, porque esse é o momento que ela mais precisa. Com certeza. Uma questão que eu vou deixar para o próximo bloco, Márcia, é uma coisa que você coloca de, às vezes, esse sujeito que promove esse relacionamento, essas ações tóxicas e abusivas, não percebe que está fazendo isso tudo. Mas será que essa pessoa pode mudar? Já já a gente responde essas e outras questões. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, e a gente deixou uma questão importante em aberto no bloco passado, que é sobre essa possibilidade de mudança ou de melhora de uma pessoa que produz ações tóxicas, que produz relacionamentos tóxicos. Essa pessoa, essas questões são instituídas com ela, ou é possível que quando ela perceba por agentes externos, por outras pessoas, olha o que está fazendo, olha o jeito que você trata ele, que você trata ela, a partir disso, ela é capaz de ser aí uma outra pessoa. Assim, a gente tem que pensar nesse caso como um espectro. Não é difícil a gente pontuar exatamente qual é o perfil de um abusador, mas normalmente o que as pesquisas indicam é que, assim, existem traços ou até mesmo transtornos envolvidos nesses abusadores. É muito comum em narcisistas e muito comum em psicopatas ou sociopatas esse traço, porque eles agem de uma forma com um objetivo.
Então o objetivo é, muitas das vezes, a própria satisfação. Então eles não têm essa empatia com a pessoa. A pessoa, muitas das vezes, é um meio para se chegar a um fim. Então, mesmo que a pessoa, alguém do ciclo dele, comente isso com ele, isso é quase como se não fizesse muito sentido para ele, esse processo, porque ele não processa da mesma forma que a gente. Ele não vê o outro como um indivíduo, como uma pessoa subjetiva. Ele vê um outro como um objeto. Então, um objeto tanto faz como tanto fez para que ele consiga atingir o que ele quer. Então, por isso que é muito difícil você ver na própria prática clínica, no consultório, você vê algum narcisista querendo mudar, ou algum psicopata que fala, eu sou assim. Você não vai ver quase nunca esse processo. E a maioria dos abusadores, eles são ou narcisistas ou são psicopatas. Por isso a dificuldade de alguém que está em torno, mesmo que fale para ele, como é que você trata a pessoa assim? Não é legal isso que você fala? Não faz muito sentido para ele. Esse é o ponto, não faz sentido. Não é que ele pense e fala assim, talvez, será que eu estou maltratando a minha esposa? Será que isso aqui não é interessante? Não passa pela cabeça dele isso. Falando dessa questão do narcisismo, a Laís Locatelli, ela também falou sobre isso, e de uma questão também que é completamente anulada por esse perfil, que é o da responsabilidade emocional compartilhada. Olha só. Hoje nós temos pensado muito e visto muito também na clínica o caso do sofrimento com relacionamento com uma pessoa que tem um núcleo narcisista muito forte, muito destacado. O que isso quer dizer? Que a pessoa que tem esse perfil mais narcisista não faz renúncias. Então, o que não é na ordem do seu prazer e do seu bem-estar, não existe. Eu consigo provocar dor no outro, não me responsabilizar e não ter nenhuma empatia por isso. E essa questão do narcisista, nós temos que ter cuidado, porque pode virar um objetivo em mudá-lo, em ensiná-lo, em amadurecê-lo, em deixá-lo mais empático, o que não vai acontecer, porque emocionalmente essa pessoa não vai conseguir chegar nesse lugar, já que o narcisismo é um lugar infantil, onde a gente se coloca como centro do universo, como uma criança ao redor dos 4, 5 anos de idade. Então é como se nós estivéssemos conversando e tentando elaborar uma relação adulta, mas com um adulto que tem um emocional muito infantilizado, o que acarreta grande sofrimento psíquico por quem convive, porque vai ter que estar ao dispor de servir, de dar bem-estar e de proporcionar prazer para esse elemento. Essa pessoa não vai conseguir chegar nesse lugar. Bom, essa é uma outra questão para a gente analisar com muito cuidado, para perceber se estamos diante a esse perfil narcisista, que não tem, então, como você colocou, Márcio, essa necessidade de mudança. Então, caberá à pessoa promover a permanência ou sair daquele relacionamento. E aí, Rafaela, eu te pergunto, dessa dificuldade que a gente estava falando, até pela questão da instituição social, dos contextos sociais, que falam, olha, o casamento é feito para durar, a sua família tem que ser perfeita, tem que ser tudo certinho, mas uma hora tem que virar o jogo para a coisa não desandar, conforme a gente estava falando aqui, para não terminar aí em tragédias que foram previamente anunciadas. Então, como que a pessoa busca essa ajuda para sair? Porque às vezes ela tem dependências que vocês colocaram aqui de diversas ordens, e é muito difícil sair disso. Eu reconheço, tem esse perfil de narcisismo, nossa, eu tenho até esse perfil de psicopatia, não vai mudar, já tentou, tem aquela desculpa, vou mudar. Pode deixar que amanhã vou ser uma outra pessoa, mas depois de amanhã volta tudo na estaca zero. Então, assim, como que a pessoa faz também para dar conta disso tudo? Porque é muito. Além dessa rede de apoio, né, que o Márcio comentou, e da terapia também, né, que é um grande auxiliador, a pessoa percebendo isso, ela tem que tomar noção
de que ela precisa resgatar coisas nela que estavam deixadas de lado. Ela entra numa posição de submissão frente àquela pessoa. Então, o que te faz, né, uma das coisas que te torna alguém submisso dentro de um relacionamento é você se deixar de lado, é você se esquecer, é você viver a vida daquele sujeito, viver a vida através do seu parceiro. Então, isso acontece muito com mulheres, por exemplo, dentro de um relacionamento, onde quando você tem amizades, você começa a namorar, você esquece as suas amizades. Aí você começa a ser amiga dos amigos do seu namorado, do seu marido. Ou então, se ela tinha uma atividade física, se ela ia para academia, ou se ela tinha algum hobby, alguma profissão, ela vai deixando isso de lado para seguir os desejos do parceiro. Então, essas questões fazem com que ela vai se tornando mais refém daquele sujeito. Então, resgatar isso faz com que ela consiga, né, ter mais forças para conseguir se desvencilhar desse relacionamento que é tóxico, né, que é abusivo. Então, voltar a olhar para você, voltar a se cuidar, descobrir novos interesses, novos gostos, voltar a ter um contato ali com a família, com os amigos, e também tudo isso através da terapia, né, com que o psicólogo, o terapeuta vai fazer com que ela identifique isso e que ela consiga encontrar novas formas de resgatar tudo isso, né? Porque a gente fala resgatar a sua autoestima, como que funciona isso, né? Então, o terapeuta, ele vai te dar alguns nortes de como fazer esse resgate, vamos dizer assim. Thaís, tem algum momento da vida que essas atitudes tóxicas, elas são pioradas? Porque às vezes a pessoa, ou elas são ações ignoradas ao longo de um relacionamento. Porque às vezes fala assim, nossa, mas enquanto a gente namorava não tinha nada disso. Enquanto a gente ficava estava tudo certo e agora dessa forma, ou é porque a pessoa não percebeu? Sim, tem as duas situações, né? Na maioria das vezes, o abusador, ou se for uma mulher abusadora, dificilmente vai chegar de cara mostrando quem é. Normalmente, essa pessoa ela vem disfarçada mesmo de príncipe encantado. Eu cuido de você, pode deixar que eu faço por você, eu estou por você. É claro que tem gente que faz isso por amor e é possível ter uma relação saudável também, né? Mas essa pessoa, quando não é saudável, existe nesse cuidado o controle. Ela não respeita a individualidade da pessoa. Então, o cuidado do amor saudável, né, é um cuidado de que eu posso te ajudar, mas eu quero que você cresça, eu quero que você seja feliz, eu quero que você esteja com suas amigas, com sua família, porque eu quero te ver bem. No início, tem esse cuidado, mas é sempre pro lado do controle. É sempre para fica do meu lado. Mais ninguém, sou só eu por você. Então, por isso que normalmente no início é tudo lindo, são flores. Essa pessoa, ela não chega no início muitas vezes humilhando, te diminuindo, controlando a sua roupa, a sua maquiagem. Muito pelo contrário, de acordo com que ele vai criando essa intimidade e vai percebendo que a pessoa, ela está já nessa dependência emocional, né? Ela já está sob controle, é que começa as outras agressões que a gente costuma visualizar mais. Então, é aí que vem a humilhação, os gritos, os xingamentos. Depois que o abusador ali, ele percebe que aquela pessoa está sob controle dele. Então, é tudo velado primeiro, manipulado mesmo, para ela ficar submissa. Para essa pessoa ficar submissa e ele poder ter controle. Bom, a gente conversou hoje um pouquinho mais de um assunto doído, de um assunto doloroso que toca na vida de muitas pessoas, mas que a gente não pode ignorar, que a gente não pode normalizar, que a gente não pode pensar que com o outro acontece, que com a gente não acontece, e é preciso interromper esse ciclo para que de fato a pessoa viva, né, em bem-estar, para que a autoestima fique bem, para que o amor próprio seja instalado. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e contar com vocês mais vezes aqui no programa para a gente falar de assuntos como esses, difíceis, mas necessários também, viu, Márcio? Sim. Eu acho muito importante a gente poder ter um espaço onde a gente possa compartilhar e informar as pessoas, isso é muito importante. A questão da psicoterapia, ela é importante porque nós somos habilitados, nós temos ferramentas e habilidades que podem e vão te ajudar a sair desse processo, não só desse, mas de outros processos que estão acontecendo na sua vida. Então, é muito importante a psicoterapia e eu te agradeço aqui pelo convite e fico à disposição para as próximas vezes. Já convidados todos aqui, viu, Rafaela?
Agradeço também, né, a presença, agradeço o convite e faço minhas as palavras do Márcio, né, que é realmente importante esse espaço para poder falar. Hoje em dia, felizmente é um assunto que é falado, mas infelizmente também por isso ainda existir, né. Mas o fato de ter meios, né, sociais, as redes sociais, as pessoas conseguirem perceber isso mais e falar mais disso sem tanto pudor, sem tanta vergonha, né, isso também é essencial. Saúde mental é sempre essencial, né, ainda mais tratando de relacionamentos, né. Completamente essencial, né, Thaís? Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Assim como os meus colegas falaram, né? Complementando que é sempre importante para a pessoa que está passando por isso, ou um familiar, né? Um amigo que queira mais informações, ir até mesmo procurar um profissional, um psicólogo, porque é um ambiente seguro, né? Sigiloso, livre de julgamentos, então é um lugar acolhedor. Essas pessoas precisam entender que essa é a nossa função, acolher e ajudar a proporcionar a cura. Dentro disso, né, eu sempre gosto, e se eu deixasse alguma pergunta para qualquer pessoa, seria sempre a gente pensar que tipo de amor que eu mereço. Porque se a gente começar a pensar no tipo de amor que eu mereço receber, que eu quero receber, mentalizar, refletir sobre isso, a gente começa a abrir portas ou fechar portas, né, para relacionamentos tóxicos. Então, eu agradeço o convite, é um prazer participar, estou disponível também para as próximas vezes. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com o Espaço Feminino e mais música. Sabe o que a gente tem agora no nosso programa? Música. Adam Arcanjo, a gente precisa de leveza neste momento, então você dita o ritmo e a gente canta de cá. Canta assim comigo. Ele canta. Vai com calma aí, moça, acabei de terminar. Hoje eu tô igual criança, facinho de enganar. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100%. Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo. Mas a minha vontade está perdendo pro medo. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora, ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora. Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora. Não quero estar aqui de novo, daqui a um mês e pouco igual eu tô agora. Segura assim, vai com calma aí, moça. Top demais. Ô Adam, você que, além de cantor, é farmacêutico também. Isso, farmacêutico. Onde que esses momentos se encontram? Porque parece que tá em lados completamente opostos. Eu canto desde criança, né? E quando você gosta de alguma coisa, não tem como você largar. Então eu mantenho aí minhas cantorias por hobby, canto nos barzinhos, né? E a farmácia, vou começar agora, me formei agora esse ano, né? Vou abrir uma farmácia lá do lado da prefeitura, lá no bairro Eldorado. Já fez até o merchan, vocês estão entendendo, né? Isso, tem que aproveitar, deixa, né, cara? Muita farmácia, mas sempre cabe, né? O bairro lá ainda não tem, então eu tô entrando pra tomar essa área lá. Ô Adam, agora quando você tá no barzinho e aí o cantor é solicitado, qual é a canção mais pedida que você já sabe até de trás pra frente cantar de tanto que já executou? É aquela que você também sabe cantar. Qual é? Que é mais ou menos assim, ó. Jesus. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Segunda voz, hein? Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Eu não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia.
Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco, louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Quero ver. Vocês viram, deu pegadinha. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim, pra mim. Show de bola, Ada! Tá aí, essa eu cantei, sim. Você quis deixar bem na hora que era a explosão. Na realidade, essa música é o hino da música sertaneja, né? Fez muito sucesso aí na voz de Estão de Chororó. Enfim, é isso. Arrasou. Agora prepara um trechinho que eu vou ligar para uma pessoa aqui. Vou fazer daqui, né, Adriana? Vou ligar daqui. Você vai cantar um refrão de uma música bem conhecida e ela vai ter que continuar. Ou ela vai ter que falar qual é o cantor ou o nome da música. Para ganhar um presente aqui do nosso programa, combinado? Show, então. Peraí, calma, não fala nada. Você só não dá pista assim também não. Deixa eu saber quem é. Vai ter que atender a minha ligação para dar certo. Ó, telefone tocando. Vamos ver se tá na linha. Deixa eu ver. Só vi aqui. Quero o presente da Lu de Bahia. Já vou encaixar. Já pensou na música, Adam? Já pensei. É fácil? É fácil. Atende o meu telefonema. Vou deixar mais 2 vezes, senão pessoal, vou passar pra vamos próxima. atender. Porque ele às vezes ficou com vergonha, né? Então vou desligar. Vou ligar a próxima pessoa que aparecer aqui na tela pra mim direto. Vamos ver. Não apareceu o nome aqui, mas agora vai. A última pessoa, porque a gente também tem que terminar o nosso programa. Tá vendo nada? Vai dar certo, vai dar certo. O programa, ele voa. Parece que essa 1 hora é 1 minuto. Muito rápido. Alô? Lu de Bahia. Tá valendo, tá tudo certo, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, agora sim, só, viu, Lu de Bahia, Lu de Falcão, porque parece, né, acaba que é tudo xará e é isso mesmo, tá tudo certo. Como é que você chama? Agora que ela... Ô, Ju, vem cá, você é boa de cantoria, é boa de interpretação, sabe identificar cantores, nome de música? Vamos lá, vamos tentar. Então vai, Ada, manda um trechinho só. Presta atenção, se você ganhar um kit lindaço, gostoso, bonito, cheiroso da Farmácia Nacional. Presta atenção, ó. Só o toque. Canta um pedacinho que eu... Você sabe, Ju, que música é essa? Não sei. Então vai, canta um pedacinho, que é também... Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Ela se jogou na janela do quinto andar. E agora, completa. Quem canta? Vai, Ju, quem canta?
Legião Urbana. Ai, Ju, tava assim, ai meu Deus, é possível que ela não vai saber quem é isso mesmo. Obrigada, você ganhou um kit super top da Farmácia Nacional aqui de Patos de Minas. Obrigada, viu? Agradeço, beijão. Beijo, obrigada, parabéns. Ju. Pra gente encerrar, 10 segundos, uma música que você gosta, porque a Adriana já mandou Refrão embora. dessa música. Então vai lá nela pra É gente fechar. preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Obrigado, Aê, a Ludi. Arcanjo arrasando aqui, te espero muitas vezes aqui. O arroba do Adam tá aí Se na Deus tela quiser. também, pra É todo isso aí. mundo segui-lo na rede social, contratá-lo também. Isso. É bom que é dose dupla, vai pro boteco, se precisar de passar um remédio, tá lá. É verdade, é Né? Tá verdade. tudo. 1001 utilidades. Obrigado, Ludi. Obrigada, Ada, de verdade. Bom, o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Beijo lá no seu coração. Fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau.